Bom, a gente está numa série esse mês e falando do que a igreja. O que a nossa igreja, ela não incentiva e não te... para mostrar para você por que a gente é assim. Por que a capela existe, por que a capela é assim, por que a igreja funciona dessa maneira. Por que a gente tem alguns rituais que a gente não pratica. Ou porque a gente não faz, porque talvez não faz muito sentido. Não que não desmotivando você a querer fazer ou não. Isso é uma coisa interna, é sua. Tá certo? Então, semana retrasada, Dalby falou de igreja, o que é a igreja representa, como foi a igreja fundou, como foi mais prático no que sentido de igreja. O Fabinho, semana passada, pregou o que é o batismo, o que a gente pensa sobre o batismo. Não que a gente não vá batizar ninguém, inclusive eu quero reforçar aqui depois, se você que queira batizar, procure a Fernanda, dá seu nome ali, porque a gente vai marcar uma data para a gente poder fazer o batismo e celebrar, como o Fabinho disse, essa festa, o batismo. Né? E hoje, por sinal, eu tenho uma missão muito importante. Muito importante porque jejuei a semana toda. Pegou? Eu vou falar sobre jejum. Quem aqui já jejuou? Já fez jejum? Tanto para o seu corpo físico, natural, espiritual, e tanto para fazer exame de sangue, essas coisas todas, né? Então, a maioria aqui eu acredito que já passou por esse processo. E aí, antes de eu vir com a pergunta, por que a gente faz isso? Por que a gente pratica o jejum antes de fazer alguma coisa para a nossa saúde? Para desintoxicar, para fazer alguma coisa, para se limpar o corpo e tal. Mas antes disso, de eu entrar nesse detalhe, o que é o jejum em si? É somente para desintoxicar, para deixar seu corpo mais leve, mais tranquilo, quando você for fazer o exame de sangue, não ter nenhum tipo de problema? Teve um dia que alguém aqui, Vanessa, falou assim, olha, tem alguém passando mal, está precisando de transfusão de sangue. Aí o Marcelo falou, a gente vai. Aí a Fernanda falou assim, não, eu também quero ir. Aí o Marcelo falou assim, não, Fernanda, você está tão cheio de remédio que o seu sangue não vai funcionar. Cheio de tarja preta, né? Não vai funcionar. Aí o Marcelo falou assim, não, eu dou o sangue todo dia, né? Todo dia. Quem doa sangue todo dia, falta 3 dias de serviço, é isso? Não sei como é que é. Aí faz aquela batida de doar sangue, né? Você não faz isso não, Marcelo? Não, porra, pelo amor de Deus. Como é que vai ficar a segurança pública da cidade? Não tem como, né? Então, vamos lá. Aí, o Marcelo chegou lá para fazer o exame, ele falou, poxa, Washington, eu vim fazer o exame de sangue e não pude, fui reprovado na entrevista. Falei, como assim, Marcelo? Você, Marcelo? O que você usou, filho? Aí ele, não, eu ranquei o dente, extraí o dente, não sei, e acabou não podia por causa do antibiótico. Falei, então também não dá. Então não dá para mim ir. Precisa de fazer jejum para doar sangue? Não. Então, essa historinha aqui, só para a gente descontrair, mas tem algumas coisas que a gente precisa entender o que é o jejum. Jejum, por exemplo, de acordo com o nosso dicionário, é um verbo intransitivo que teve a sua origem no século XII, né? E significa abster de alimento. Zero alimento. Sem nada de alimento. E então o significado literal do jejum é não comer, tá certo? Não comer nada. Não comer, não beber, nada. Aí eu pergunto para você. A igreja, ela pratica o jejum. E muitas vezes ela meio que te coloca contra a parede para você jejuar.
Por que jejua? Para te deixar fortalecido, para mostrar que você é forte, que eu estou cheio de poder, estou cheio que se passar por mim, vai caindo, vai... Está entendendo o que eu estou falando? E a maioria das vezes você chega ao ponto de falar assim, cara, por que você está com esse, né? Geralmente o jejum te deixa um pouquinho com mau hálito. E aí às vezes as pessoas perguntam assim, por que você está... Né, Não, cara, poxa, é o seguinte, ô John, é o seguinte, eu estou tampando a boca aqui, cara, porque eu estou de jejum, tá? Entendeu? Aí, poxa, estou cheio de poder. E aí, acaba a gente se expondo, sendo que é uma coisa nossa, para mim. Uma coisa para mim, para eu me encher de poder, para eu me encher de fé. A pergunta é essa, para você se encher de poder ou encher de fé? Eu penso que o poder já foi dado para nós, toda a autoridade foi dada para nós, para pisar em serpentes, escorpiões, e está tudo certo. Agora, de encher de fé, essa é uma coisa boa. Por quê? Porque quando eu jejuo para algum ponto específico que foge do que é o tratado jejum, porque o jejum naquela época existe vários fatores, não coloca ainda não, Serginho, existe vários fatores de que o povo jejuava, e aí tem vários relatos de 40 dias, 40 noites e tal, o povo israelitas, tarará, parará. Enfim, mas será que tudo isso, a respeito do jejum, que se é dito hoje, ele realmente, de fato, é o que Deus tinha para o povo, para o plano nosso? Ou seria só um plano cósmico de dieta? Ou naquela época ele falou assim, eu vou estabelecer porque a galera está ficando tudo sobrepeso. E quando for para a batalha, ao invés de lutar, vai fazer o quê? Vai fazer o quê, Fabão? E geralmente quem morria, se tivesse alguma coisa viva, carregava ele, sim ou não? Como é que leva um peso pesado? Pegou? Então será que era um plano de Deus, né, para os israelitas não ficarem, né, sobrepeso, né, gordinhos? Essa palavra é até meio complicada, porque a gente pode ser processado por isso. Mas a coisa é mais certa o seguinte, pode ter certeza absoluta do que Deus é e o que ele sempre falou. Ele falou assim para Samuel, olha, eu vejo o seu interior, o homem vê o seu exterior. Está entendendo o que eu estou falando? Deus, ele te enxerga o seu interior, não o seu exterior. Ele quer ver o que está dentro de você. Já viu aquela figura? Quando você vai num médico que é... Como é que chama? Como que chama aquela? Tem uma pessoa gordinha e tem uma pessoa magra dentro dela. Tem algumas fotos assim mostrando o sentido físico e o interior da pessoa. Então, dentro de nós é uma coisa, fora da gente é outra. Então, por isso que não tem esse negócio de que você é ou você não é, você está ou você não está sendo. Não, então, eu não penso o seguinte, Jesus, né, Deus não estava preocupado se você se parece com um modelo perfeito. Primeiro, ele pegou todo mundo que era imperfeito para andar com ele, Jesus. Todo mundo. Como os caras eram da guerra, então eles tinham uma habilidade, tinham um porte físico, tipo do Dalpo, assim. Não igual o meu. Mas tipo assim, o do bonitão aqui, ó, do Léo. Eu estou cheio de gracinha hoje, né? Não sei porquê. Então eu chego à conclusão seguinte, deve haver alguma coisa além de passar fome. Alguém
ou uma provação. Deve existir alguma coisa além disso. Não dá para você passar fome só por passar. E aí eu pergunto uma coisa, aí agora entra o nosso brother. Por quê? Na Bíblia existe jejum, então. Jejum é bíblico. Por quê? Bota aí, Serginho. Olha lá, eu não vou ler, mas existem 21 menções na Bíblia dizendo sobre o jejum. Olha aí, depois se você quiser, você pede um print para você ver. Parei. Esse versículo de Isaías 58, a gente vai ler no final. Então você grifa aí, o Serginho. Vai passando. Ó, jejum de Daniel, ó, Joel, ó, Mateus, tá, parará. Ok? Ó, tá ali. Eu acho que não há dúvidas que é bíblico. Tá certo? Mas não há dúvida. Agora, se depois que Jesus vem e ele quebra alguns paradigmas, ele muda, porque quando Jesus vem no Novo Testamento, ele não te obriga a fazer o jejum. Ele não te fala, você tem que fazer o jejum. Você não tem que fazer o jejum. Tem que fazer o jejum. Olha, se você não fazer o jejum, você não vai ter mais poder. Você não vai ter mais autoridade. Então, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Mateus 6,16 diz assim, ó. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Lembra que eu falei? Eu lhe digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai vê em secreto, o recompensará. Perfeito? Só que há uma coisa aqui, ele diz em Marcos capítulo 2, versículo 18. Ele diz assim, ó, os discípulos de João e os fariseus, Jesus foi questionado sobre o jejum. E aí entra o seguinte, no versículo 18, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhes perguntaram, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, 19, como podem os convidados de um noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem enquanto tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e este tempo jejuarão. Jesus é questionado, por que os João e os fariseus, eles jejuam, e eles fazem a prática, e aí Jesus ele vai e quebra isso daí e fala assim, como pode, e o Fabinho usou isso na semana passada, sobre, a respeito de noivo, né, de um casamento, como pode ter o casamento e não ter festa, né? E aí, como pode, aqui ele vai e fala assim, ó, como pode você estar no casamento, vamos dizer assim, o noivo está aqui, e vocês
não comerem? Se o noivo está aqui, tem festa, tem comida, tá certo? Então ele está aqui, não tem por que você jejuar. Não tem por que você jejuar. Então, quando Jesus questiona isso, questiona Jesus a isso, ele fala assim, ó, eu ainda estou aqui. Você pode jejuar por algum outro propósito. Mas, e quando o noivo estiver aqui, eu estou aqui, todo mundo come. Todo mundo se alimenta. Porque vai chegar o dia que vai ser tirado. E aí vocês vão jejuar. Já viu? Essa semana eu perdi um amigo. Um evangelista fora de série. O cara que pregava, ele era o pastor da cadeia. E toda vez que eu encontrava com ele, onde você está? Você está subindo? Estou na cadeia. Estou na cadeia. Estou pregando lá. E aí, toda vez que eu conversava com ele, ele falava umas coisas comigo interessantes, cara, que eu falava assim, caramba, esse cara não é normal mesmo, não. Esse cara, a linguagem dele é diferente. E aí, ele fala de uma forma que as pessoas conseguem entender que não é assim que funciona. E aí, um dia, eu conversando com ele, eu não esqueço, não vou esquecer nunca disso, que a última conversa que a gente teve junto. E aí, essa semana, ele faleceu. E eu fiquei sem vontade de comer, cara. Fiquei abatido, triste. Por quê? Porque era uma tristeza minha. Eu estava triste. Alguém que perde um parente, algum amigo, alguma coisa assim, você fica dias sem comer. Sem se alimentar, não tem vontade de beber água, não tem vontade de fazer nada. Você fica ali angustiado, triste, revoltado porque aquilo tudo aconteceu. Porque nesses versículos que eu mostrei para vocês, que está ali, bíblico, aquele povo passaram por momentos difíceis na guerra, e aí eles jejuavam, ficavam tristes. Era, no Antigo Testamento, eles ficavam tristes a ponto de rasgar suas roupas, vestir com pano de saco, jogar cinza na cabeça e gritar, e gritar, e gritar, desesperadamente. E aí, quem aqui já viu a igreja, né, normal, tradicional, veste roupa de saco, fica de chinelo, e vai e tal, tipo, gente, não precisamos sair falando para todo mundo que a gente está no jejum. Não necessariamente você precisa mostrar a sua tristeza, porque Jesus falou ali, ó, quando você estiver assim, lava o seu rosto, unge a sua cabeça. E aí, a gente pega o jejum e bota uma regra. Se você não fazer isso, você não tem poder, você não tem unção, você não tem autoridade. Não! Jesus fala que quando ele tinha acabado de ser batizado e foi levado para o deserto para ser tentado, ele teve fome. E ele ficou 40 dias e 40 noites lá jejuando, certo? Está escrito aqui. E aí Satanás foi e falou assim, se tu é mesmo Deus, faz aquela pedra se transformar em pão. Né? Está vendo aquilo tudo ali eu vou te dar para você. E aí ele fala assim, não atenta, né? Não atentará. Está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levantou a cidade santa e colocou a parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, porque ele conhece bem a palavra. E está escrito, joga daqui, ele dá a ordem aos seus anjos a respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus.
Pois o diabo levantou um monte alto e mostrou todos os reinos, esplendor, e lhe disse: tudo isso aqui te darei se prostrares e me adorares. E Jesus disse: retire-se daqui, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o teu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e serviram. Bom, uma pessoa normal, um homem, um ser humano, ele fica quantos dias sem comer? Ele pode ficar sem comer? Hein? Léo, quantos dias? 5, 4, 5. E sem água? Hã? Quanto? 3 dias. 3 dias. A baleia morre com água, né? Afogada. E o homem, 3 dias, se passar disso, já começa a dar problema. Desidratação. Tá. Aí a questão é o seguinte, para vocês discutirem conexão. Jesus tomou água, ele comeu, teve fome. Pega esse problema aí para vocês. Provavelmente, uma pessoa, ele era Deus e homem. Então, não tem como, se ele era Deus, sabendo que ele podia fazer todas as coisas, mas ele estava em forma de homem, então ele tinha que ser testado, tinha que ser provado. Então, provavelmente, não dá para ter certeza. Talvez vai soar como uma heresia. E aí você vai lá, estude, procure, porque é bem provável que não foi só isso. Tá certo? Eu estou aqui para te causar uma pulguinha atrás da orelha para você poder pesquisar. Pra você saber a igreja que você vive. Não é uma igreja que é de heresias, mas é uma igreja que te dá um despertamento sobre o que é viver o certo. Tá bom? Então, Jesus fala assim, num outro texto, Marcos, Mateus, não me lembro aqui, que por incrível que pareça, sumiu do meu iPad. Ele diz assim, ó, quando forem jejuar, tá certo? Quando forem jejuar, não faça como os fariseus, os hipócritas, tarará. É a mesma coisa. Lava seu rosto, cabeça, fique bem. Então, veja bem, o jejum, ele é para você se deixar o seu corpo limpo, purificado de todas as impurezas. Não somente que você vai ser o espiritual, mas para purificar o seu corpo e aumentar a sua fé. Quando vocês for fazer algum tipo de jejum para querer alguma coisa em troca a Deus, ou alguma coisa, você faz um propósito. Então eu faço um propósito. As igrejas tradicionais normais, o que elas fazem? Elas colocam o jejum como corta o chocolate, corta o brinco, a maquiagem. Se a Bíblia está falando para você ficar bem, não tem porquê você ficar feia no jejum. Não é não? Corta. Por quê? Porque tem vários tipos de jejum, gente. Tem jejum intermitente. Aí o Léo podia pregar isso aqui, porque ele sabe tudo que é de jejum. Tem jejum intermitente, o Igor também. Jejum intermitente, jejum para exame de sangue, jejum à base de pão e água, jejum à base de líquido, jejum normal, jejum parcial, que alimenta uma vez por dia e depois outras horas não. Jejum de doce, tem umas pessoas que podem comer outras coisas, mas não pode comer o doce, os diabéticos. Jejum só funciona depois de 3 dias. O jejum já começa a fazer efeito depois de 3 dias. Então, se baseia que, se você ficar 40 dias, como um doido aqui um dia ficou 40 dias em pão e água, tem gente que faz jejum de sexo, que tampa os ouvidos das crianças. É loucura, tá certo?
Agora, se tiver comum acordo, beleza, aí é uma coisa totalmente diferente. Agora, pelo amor de Deus, não faça uma coisa que você não tem certeza. Vai pesquisar, vai entender primeiro, tá certo? Então, meus amados, qual é o jejum que agrada a Deus? Brother, ali, ó. Isaías 58. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como jugo e se deite sobre um pano de saco e cinzas? E é isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo, é partilhar sua comida ao faminto, é abrigar o pobre desamparado, é vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Acabou aí? Acabou? E aí? O que a gente tem feito? Que jejum que a gente está arrumando? O que a gente está arrumando para a nossa cabeça? O que a gente está fazendo como igreja? Está fazendo certo ou está errado? Agora, eu não estou aqui dizendo para você não fazer jejum, ok? Você que está nos assistindo, não estou dizendo para você aí de casa que não é para fazer o jejum. Faça o jejum, mas saiba fazer o que é o certo, ok? Então vamos lá. O verdadeiro jejum é esse que Deus espera de nós. A gente jejua e vai para a rua, o primeiro carro que buzina, você manda ele para ir. A gente jejua no normal, a gente está em casa com a esposa, é uma brigaiada só. Funciona? Não sei, mano. A gente jejua, estamos santos, cheio de poder, mas está brigando com a mulher, está xingando os outros na rua, está aprontando, não está se purificando, não está fazendo o que agrada a Deus, e aí eu estou para fazer para o Johnny, eu estou jejuando, mano. Estou jejuando. Aí você pergunta para mim, para você pregar hoje foi difícil? Pra caramba. Sabe por quê? Porque para explicar uma coisa dessa, não é tão simples assim. E aí eu digo mais. Você jejuou, a semana toda? Não. Algumas horas eu me abstive de alguma coisa, porque o correto é você, é fazer pelo menos durante o mês 3 jejum para se purificar, para você ficar limpo, sabe? Primeiro, se você não toma água, e aí você vai ver que o seu corpo está inchado, você vai perceber que, poxa, estou com retenção de líquido, estou com isso, está aquilo, estou pesado, sentindo mal-estar. Mas por quê? Porque o seu sistema de drenagem, Cara, se você não toma água, qual é a água que vai estar funcionando no seu corpo? É impureza, irmão. É fezes. É líquido de fezes do seu organismo que vem aqui, parará, e transforma tudo. Você vai ver qual é o problema que você está vivendo hoje. Por quê? Porque eu não tomo água, porque eu não me alimento direito, porque eu não vivo uma vida saudável. Então, dá para se perceber que você precisa ter consciência do que é verdadeiro e do que realmente é para ser feito ou não. Quantas pessoas têm problema renal? Várias. Por quê? Porque não tomam água. E não tem como falar, já ouvi gente falar que não toma água. Não tomo água. Eu me alimento do sol.
Já viu isso daí já também? Tá? Energia solar. Então, gente, não faça como os hipócritas. Vou te falar, a última aqui para a gente encerrar. Atos 10, versículo 9. Pedro, ele tem uma visão. E ele jejua. E aí, ele vê uma escada subindo e descendo, os anjos subindo e descendo, parará, e aí ele vai pegar falou com Jesus. Jesus pegou e falou assim, e eu tive fome. Que visão? Tive a visão de um cordeiro e tal, mas tive fome. Jesus vira para ele e fala assim, para com isso aí agora, vai lá e mata o animal e come. Não tem porquê. Vamos ler? Atos 10, versículo 9. No dia seguinte, a visão de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, é a hora que a gente tem mais fome, não é não? Por volta do meio-dia, quando eles viajavam e aproximavam da cidade, Pedro subiu no terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Ele devia estar com muita fome, não é não? Vendo até... Viu o céu aberto e algo semelhante a um lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo todas as espécies de quadrúpedes, bem como os répteis da terra, aves do céu. Realmente ele estava delirando. Então uma voz lhe disse, levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol rasgou, recolhendo ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no que significava da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Então, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Então, veja bem. A gente delira. A gente está com fome. Tá certo? A gente fica delirando. A gente quer comer. Eu acho que aqui não tem ninguém que quando está com fome fica com raiva. Fica? Estou com fome, estou com... Nossa, estou estressado, estou com raiva. Meu irmão, vai, come. Não deixe de comer. Agora, se você quiser fazer um jejum, faça um jejum. Mas com uma finalidade para você, para o seu corpo, para você, para a sua vida, para a sua fé. Não para mostrar para alguém que você está fazendo jejum. Tá certo? Agora, nunca que você vai aqui ouvir que a gente vai entrar no jejum de 40 dias. Porque não faz muito sentido. Porque o jejum é uma coisa pessoal. É uma coisa para pessoal. Não tem nada de espiritual, é uma coisa para você. O que vai acontecer depois disso, aí é você e Deus e o seu jejum. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos dado estratégias, Deus, de poder ministrar a Tua palavra, que não ofenda, não machuque ninguém. Obrigado porque o que o Senhor realmente quer de nós é que façamos o que o Senhor disse em Isaías 58, que a gente alimente os famintos, que a gente veste as pessoas que estão sem roupa e que a gente se cuide também, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa igreja. E nós queremos jogar bem limpo, Deus, do que o Senhor realmente quer para nós.
Não queremos convencer ninguém que fazendo ou deixando de fazer vai mudar a vida deles. Não queremos manipular ninguém a respeito da tua palavra. Queremos dizer somente o que é certo, o que é verdade. Se fugir de alguma coisa que agrade ao Senhor, por favor, me perdoe, em nome de Jesus. Amém? Amém? Bom, é isso. Eu espero que você tenha entendido, que talvez seja claro. Se não foi, depois pergunte ao Marcelo, Regilane, Serginho, Dalber, Adriano é o cara. E é isso. Bom domingo para vocês. Espero vocês aqui semana que vem. Semana que vem tem um assunto muito legal. A gente vai falar sobre ceia. Então, se você tem dúvida do porquê que a gente faz as coisas, semana que vem venha e a gente vai ter uma resposta para isso, tá bom? Deus abençoe. Ótima semana. E é isso.